Olá, nós somos as alunas do terceiro ano A e nosso grupo é composto pela Esla Eduarda Marques, Rayane Veras, Raíssa Emily, Samara Arruda e Letícia Vitória. Nós vamos falar sobre especiação. Me chamo Letícia Vitória da Silva Andrade, sou do terceiro ano A e hoje eu vou estar falando sobre a especiação. A especiação é um surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral e podemos estar dividindo ela em três tipos básicos. A primeira é especiação alopátrica, a segunda é especiação simpátrica e a terceira é especiação parapátrica. E eu vou estar falando um pouquinho agora sobre a anagênese e a cladogênese. A anagênese, ela vai ser o surgimento, né, de um grupo, né, uma espécie, ela vai ser o surgimento ou a mudança em uma mesma espécie. Não vai haver separação, não vai haver a barreira geográfica, só vai haver realmente ali uma mudança, né? Algumas modificações vão surgir dentro da anagênese. Vai haver recombinação gênica e fluxo também, e entre outros processos que vão surgir dentro da anagênese. Então, por exemplo, se a gente pega uma joaninha verde, ao longo do tempo, né, nesse processo evolutivo, enfim, essa mudança, essa modificação, ela pode tornar laranja, rosa, mas ela vai continuar sendo uma joaninha, né? Então, não vai surgir uma nova espécie em si, mas vai haver mudanças dentro daquela população e daquela mesma espécie. A anagênese é basicamente isso. Já na cladogênese, a gente vai haver realmente uma mudança mais radical, né? Na cladogênese a gente vai ver um processo evolutivo igual na anagênese, porque dentro da cladogênese vai haver também a anagênese, mas na cladogênese em si, ela vai ali ter a formação de duas ou mais espécies. Então, dentro de uma mesma espécie, vai haver uma separação que a gente chama de barreira geográfica. Então, a gente pega uma espécie, separa em duas, e aí, ao longo do tempo, a partir ali do ancestral daquela espécie, ela vai se transformando em outras espécies, né? Então pode realmente mudar o código genético e tudo mais, mas não vai haver realmente uma troca ali do material genético, mas vai haver uma mudança, uma modificação temporal, né, ali, e vai haver basicamente essa separação. Então, dentro da cladogênese, quando ela é separada e quando há essa barreira geográfica, a espécie ela vai se transformar em duas ou mais espécies, mas ao mesmo tempo essa espécie que está separada, dentro delas vão haver a anagênese, que vai ser também esse surgimento de mudanças que vão ocorrer dentro da cladogênese. Então, basicamente é isso, e obrigada. Olá, meu nome é Égila e eu vou falar um pouco sobre alopátricas. Baseia-se numa formação de novas espécies de duas populações geograficamente isoladas. Com o isolamento geográfico entre duas populações, o cruzamento de seus membros acabam deixando de ocorrer e isso acaba gerando um fluxo gênico que é interrompido, de modo que novas características entre elas não sejam mais compartilhadas. E isso, com o tempo, gera uma tendência de que a adaptação particular de cada uma seja conduzida a isolamento reprodutivo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre espécies vicariantes. Como é que ocorre? Basicamente, é uma espécie que é fisicamente separada. É como se tivesse uma barreira, é como se fosse uma espécie, tivesse uma barreira entre a espécie e separasse ela. E com o tempo, a espécie começa a ficar cada vez mais diferente, membros diferentes e acaba se separando. É basicamente uma barreira física entre uma espécie. Agora eu vou falar um pouco sobre dispersão. A dispersão ocorre quando uma população de uma espécie ocupa um lugar onde jamais foi ocupado. E depois que as populações estão separadas, é que ocorre a diferenciação da origem, a raça ou variedades, subespécies, né? E se as populações resultantes se tornam isoladas reprodutivamente, pode ocorrer sim a origem de novas espécies. Eu sou a Eduarda Marques e eu vou falar sobre a especiação simpátrica, mas eu vou também falar um pouco sobre o que é a especiação, que no caso é o processo de formação de novas espécies, no caso, espécies diferentes. E ela ocorre com base nas diferenças surgidas no genoma de diferentes populações.
E existem 3 tipos de especiações, que é a alopátrica, a paripátrica e a simpátrica, que eu vou falar um pouco agora. A especiação simpátrica é aquela que existem 2 espécies, 2 populações diferentes em uma mesma área, porém não ocorre uma divisão geográfica, não existe uma barreira, então elas estão lá, só que também entre elas não ocorre o cruzamento, são distintas. E também é como observar que alguma modificação genética impediu esse cruzamento, levando à especiação. E é uma das especiações mais raras, né? E basicamente é isso. Ela ocorre quando existem 2 espécies, por exemplo, existem dois tipos de pássaros. E só que não ocorre o cruzamento entre eles. E no caso é explicado com a especiação simpátrica, né, que fala que quando não ocorre é porque não existe uma barreira que proíbe os dois de morarem na mesma área, mas também eles não se cruzam. Bom, vou falar um pouco sobre como ocorre a especiação parapátrica. Essa especiação ela é marcada pela diminuição do fluxo gênico, já que 2 populações de uma mesma espécie, elas ocupam áreas iguais, porém ecologicamente diferentes. Ou seja, uma parte da população vai precisar de uma determinada adaptação para poder estar naquele lugar, enquanto a outra parte da população ela vai estar em um lugar em que vai necessitar de uma adaptação diferente. O intercruzamento entre as 2 ocorre, porém não ocorre aleatoriamente entre todo mundo. Apenas grupos próximos, ou seja, apenas alguns grupos que se intercruzam, o que acaba gerando o que chamamos de zona híbrida. Oi, meu nome é Raíssa e eu vou citar exemplos de especiação parapátrica. Bom, temos como exemplos de especiação parapátrica o caso da grama de Antoxantum. Parte dessa espécie se diferenciou graças à presença de metais no solo, passando a florescer em épocas diferentes, e o que impossibilitou o cruzamento com a população original.